Vamos lá, agora a gente vai entrar nas subordinadas substantivas. Então, a gente já sabe que elas desempenham valores substantivos na oração principal a que estão ligadas, certo? O que mais que eu sei das substantivas? Que elas são introduzidas por conjunções subordinativas integrantes. Que conjunções são essas? Que e se. Ah, professora, mas você disse que o que não vai aparecer sempre, eu já não sei mais o que fazer. Calma, tá? O que eu disse foi que elas são introduzidas por essas conjunções que e se, subordinadas substantivas, mas que em dados momentos elas vão estar ocultas, vão estar escondidas. Essas conjunções estão escondidas, mas no fundo elas passam aquela mesma ideia. É como se eu conseguisse encaixar aquele que na minha sentença. Mas eu só não quis falar, eu só não quis pronunciá-lo, tá certo? Então a gente tem que ter esse bom senso aí, esse feeling de perceber se está cabendo ali ou não essa conjunção, para saber se ela é substantiva ou não. Certo? Então, elas vão ter a conjunção integrante e, além disso, elas podem exercer função de quê, gente? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. São seis funções sintáticas aí que a gente vai ter. Ai, professora, eu não sei nem o que é objeto direto. Como que eu vou chegar aqui em oração subordinada e substantiva com função de objeto direto? Gente, eu oriento que vocês deem uma estudada nas funções sintáticas, né? Pegar aqui o livro de vocês, reler, fazer os exercícios, de repente pegar o do ano passado também. Porque muitas das coisas aqui a gente já viu, só que pode acabar não lembrando. Mas é por isso que a gente vai treinar com muitos exercícios até isso fixar bem na cabeça de vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui para entendermos as orações subordinadas substantivas. Eu lembro que falei para vocês, né, espero que vocês lembrem também, do nosso passo a passo para poder identificar uma subordinada substantiva. Né? Ah, professora, beleza. Por que ela é subordinada? Isso eu ainda não entendi. Ela é subordinada porque ela tem uma relação de hierarquia com uma outra oração que a gente chama de principal. Tá? Então, eu vou ter aí duas orações ou mais, em que uma dessas orações vai ser subordinada a essa principal. Por isso que ela é subordinada. Tá, entendi. Agora, por que ela é substantiva? Ela é substantiva porque eu consigo substituí-la pela palavra isso, porque elas exercem função de substantivo. E o que pode exercer função de substantivo? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. São as funções. Por isso que vai ter todos esses nomes aqui nessa parte, tá? Vai ser muito importante a gente prestar atenção máxima, tá ok? Então, se elas não fossem subordinadas substantivas, elas poderiam ser subordinadas adjetivas ou adverbiais, mas ainda não é o caso. Vamos estudar agora as substantivas, vamos frisar nisso aqui. Falei do passo a passo. Qual que é o passo a passo? Identificar a presença do elemento que introduz a oração subordinada, que é o meu que ou o meu se. Né? São esses dois elementos, já falei isso várias vezes. Se tem o que e tem o se, é possível que seja uma subordinada substantiva. Só que eu preciso fazer o teste, tá? Como que eu faço esse teste? É o meu segundo passo. Eu vou verificar se esse que é substituível pela palavra isso ou pela palavra o qual, tá? Vou dar o exemplo daqui a pouquinho. Então, eu vou substituir. Se eu consigo substituir por isso, ela é subordinada substantiva. Se eu consigo substituir por o qual, subordinada adjetiva. Vamos lá. Beleza, terceiro passo é o passo da classificação. Então, a gente vai falar muito mais aqui nessa aula. Então, eu vou perguntar para o verbo para conseguir determinar a função sintática. Da mesma forma que a gente faz lá atrás no período simples, quando eu tenho só uma oração e quero identificar qual que é o meu objeto direto, o meu objeto indireto, tá? Não tem muito mistério aqui. Então, vamos lá.
As funções, já falei para vocês que são 6, né? Sujeito, predicativo, aposto, objeto direto, objeto indireto e complemento nominal. Vamos ver por partes, tá certo? Como que seria a classificação de cada uma delas? Sujeito, oração subordinada, substantiva, subjetiva. É esse o nome que eu vou dar para minha oração que tem função de sujeito. Se tiver função de predicativo, oração subordinada, substantiva, predicativa. Não predicativa do sujeito, só predicativa o nome. Se tiver função de aposto, oração subordinada, substantiva, apositiva. Se tiver função de objeto direto, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Se for indireto, objetiva indireta. Se for complemento nominal, completiva nominal. Tá ok? Vamos lá. Nessa aula a gente só vai ver 3 funções, tá? Não vamos ver todas não, porque é muita coisa. Vamos por partes, tá? Vamos bem com calma mesmo. Então, primeiro passo aqui. Oração subordinada, substantiva subjetiva. Gente, ela vai desempenhar a função de sujeito na minha oração principal, da minha oração principal, tá? E há verbos e certos termos que geralmente vão se apresentar como sujeito em uma oração subordinada substantiva, tá? Sempre vão estar flexionados na terceira pessoa do singular, tá? Então, por exemplo, sabe-se, é preciso, é certo, é claro, é bom. Gente, começa a ter essa malícia. Não é decoreba, mas começa a ver a ocorrência das coisas. Como que as coisas se repetem? Olha, se eu pego uma oração e ela se inicia com sabe-se, eu tenho certeza, tá? 98% de certeza que ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que vai ter função de sujeito. É muito difícil conseguirem fazer algo diferente disso, iniciando com sabe-se. Ok? Então, eu tenho que começar a ter essa sacada de, caso dos verbos acontecer, constar, cumprir, importar, ocorrer, parecer, né? E daquelas expressões, é bom, é claro, é certo, é preciso, sabe-se, conta-se. Tá ok? Então, vamos lá. Exemplo, tá? Parte prática, que é como a gente consegue de fato entender como isso funciona. Vamos sempre fazer cada uma dos exemplos, dos exercícios, a partir do passo a passo, tá ok? Sempre. Até vocês ganharem a manha da coisa. Quando vocês começarem a estar craques, não vai precisar mais ficar fazendo esse passo a passo. Tá? Mas aí é com vocês, é no ritmo de vocês. Vamos devagar. Olha só, é problema que você use o celular durante a explicação. É problema que você use o celular durante a explicação. É problema. Eu tenho aí o verbo ser, né? O é. E depois eu tenho use. Onde que eu separo as minhas orações? No que. Antes do que. Né? Já consigo marcar que a minha principal é problema. E a minha subordinada é que você use o celular durante a explicação. Ok? Tudo isso aí é minha oração subordinada. Então, tem uma oração principal formada por verbo de ligação, que é o meu verbo ser, né? Representa estado, mais o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é esse, professora. O predicativo do sujeito é uma característica do meu sujeito. Vamos lá. Então, aqui o que eu tenho? Que falta o meu sujeito. Como que eu sei disso? Vamos para o passo a passo? Identificar a presença do elemento que introduz a oração subordinada. Que elemento é esse? É o que? Beleza. Segundo passo, verificar se é substituível por isso ou por qual. Olha só, gente, é problema isso ou é problema o qual? É problema isso. Eu ainda vou dizer qual é o problema, né? Então, é problema isso, então eu tenho uma subordinada substantiva. Show de bola. Agora, desço mais um pouquinho aí. 3. Se ela for substantiva, eu tenho que perguntar para o verbo para determinar a função sintática, né? Para saber se ele é sujeito, se é objeto direto, objeto indireto. Vamos lá. Eu tenho o verbo de ligação, que é o verbo ser, o é.
Então, a minha oração, gente, só vai poder ser subjetiva ou predicativa. Quando eu tenho o verbo ser, verbo de estado, eu só posso ter o meu sujeito e o meu predicativo nessa oração, certo? Verbos de ação, não necessariamente eu vou precisar ter um predicativo. Eu não vou ter um verbo de ligação nesse cenário aqui, tá? Eu só vou ter um verbo de ligação representando isso, o meu sujeito e o meu predicativo. Olha só, é problema isso. Então, eu peguei aquela oração lá de cima, que você usa o celular durante a explicação, e substituí pelo isso. É o segundo passo, né? É problema isso. Escrevi aí. Gente, só que é problema isso não é a mesma coisa que isso é problema? Não está muito mais perfeita essa construção? Por que está muito mais perfeita, gente? Porque eu trouxe o meu sujeito para frente, que é a ordem que a gente preza na língua portuguesa. Sujeito, verbo e o meu predicativo, ou o meu complemento ali. Mas como é que eu sei que é sujeito? Eu pergunto para o verbo. Depois que eu trouxe para frente essa construção, esse isso, eu pergunto para esse verbo. O que é problema? Ou quem é problema? O que é problema? Isso. Isso é a minha resposta para o que é o problema. Então, isso é o meu sujeito. Se isso é o meu sujeito, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, gente. Tá? Então, por que ela é subjetiva? Porque eu tenho um verbo de ligação. E aí, a partir disso, tendo um verbo de ligação, eu só posso ter função ou de sujeito ou de predicativo. Mas eu já tenho um predicativo na minha sentença. Né? Eu já tenho isso. O meu predicativo é o problema. Né? E isso é o meu sujeito. Então, isso é problema. Sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Tá ok? Vamos ver mais um exemplo. Ocorre que a prática é contrária à lei. Onde que eu separo aqui a minha oração? Antes do que, né? Ocorre que. Minha oração principal vai ser a que não tem o que, que não tem esse elemento, né? Então, vai ser só ocorre. E que a prática é contrária à lei, vai ser a minha oração subordinada, substantiva, também subjetiva. Poxa, mas por que subjetiva? Lembra que eu falei para vocês que ocorrer é um verbo típico das orações subjetivas? Já poderia ter matado por aí, entendeu? Já tinha essa sacada aí. Mas tem que fazer os testes. Quais são? Primeiro passo, identificar se tem o elemento que vai introduzir a minha subordinada. É o que? Tenho lá o quezinho antes de prática. Segundo passo, verificar se é substituível por isso ou por o qual. Gente, ocorre isso ou ocorre o qual? Ocorre isso, né? Então, eu construo lá. Ocorre isso e depois vou para o meu terceiro passo. Se for substantiva, eu vou perguntar para o verbo para determinar a função sintática. Nesse caso, gente, foi o que eu disse no início, o verbo ocorrer, ele é típico das orações subjetivas. Então, já poderia ter desconfiado. Fiz a minha construção. Ocorre isso. Beleza? Mas ocorre isso não é a mesma coisa que isso ocorre? Gente, não está mais perfeito? Não está perfeito esse isso ocorre? Né? Lembra, a regra do português é sujeito, verbo e os complementos. Então, aqui eu tenho o sujeito na frente, o isso. Como que eu sei que é o sujeito? Pergunto para o verbo. O que ocorre? Isso. A minha resposta para o que ocorre não foi o isso? Então, o isso é o meu sujeito. E ocorre é o meu verbo. Tá certo? Então tá fluindo. Se não foi, volta. Me escuta várias vezes, gente. Várias e várias vezes. Uma hora isso vai fixar. Tá? Vamos com calma. Mais um caso, tá? Último caso aqui de subjetiva para a gente poder pegar a prática. É preciso rever as práticas pedagógicas. Tá. Onde que eu separo essa oração? Poxa, professora, eu não sei, não tenho o quê, como é que eu vou separar? Eu tenho o verbo
é, né, o ser, verbo ser, e tenho rever. É preciso que eu reveja as práticas pedagógicas. Eu não consigo encaixar esse que aí, então ele é oração subordinada substantiva. Lembra que eu falei para vocês, nem sempre esse que vai estar explícito, tá? Lembra disso, hein? Cuidado. Ok. Então eu tenho a minha oração principal, é preciso, e rever as práticas pedagógicas é a minha oração subordinada substantiva, subjetiva. Primeiro passo, identificar se tem o quê. Consigo encaixar o quê? É preciso que reveja. O elemento está escondido, mas existe. Repetir, né, gente? Mas é para fixar. Então, ok. Segundo passo, verificar se esse elemento, se o rever as práticas pedagógicas é substituível por isso ou por o qual. É preciso isso ou é preciso o qual? Gente, é preciso isso. É preciso o qual não faz sentido nenhum. Por isso que ela é oração subordinada substantiva. Tá? O que difere uma oração substantiva das outras é essa substituição. Eu consegui fazer essa substituição pela palavra isso. É uma dica que ajuda muito, né? E terceiro passo, já sei que ela é substantiva. Agora eu tenho que determinar a função sintática. Então, eu tenho um verbo de ligação, que é o meu verbo ser. Então, a minha oração ela pode ser subjetiva ou predicativa. Escrevo ali. É preciso isso. Agora, é preciso isso? Não seria melhor se ficasse na construção de isso é preciso? Bem melhor, não é mesmo? O que é preciso? Isso. Então, isso é o meu sujeito, é o meu verbo de ligação, e preciso é o meu predicativo do sujeito, é a minha característica do sujeito isso. Tá? Mas aqui eu poderia também ter sanado essa dúvida pelo lance daquela malícia que eu falei para vocês, do é preciso, né? É preciso, é bom. Geralmente, quando eu inicio sentenças dessa forma, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá ok? Lembra disso. Lá, acho que 3 slides atrás, foi onde eu coloquei essa questão dos verbos mais comuns, das construções, das expressões mais comuns. Vamos ter cuidado com isso, galera, tá? Vamos começar a ter essa manha. Galera, agora vamos seguir aqui para a próxima função. Agora eu queria dizer para vocês, quando estiver cansado, né, dá uma relaxada, nossa aula vai ser realmente, nossas aulas vão ser, né, um pouquinho mais longas. Então, quando vocês sentirem cansaço e tudo mais, pausa o vídeo, bebe uma água, descansa um pouco, mas volta no foco, tá? É importante vocês voltarem com gás. Vamos lá. Oração subordinada substantiva predicativa. A gente viu a subjetiva, que é aquela que tem função de sujeito, agora vamos ver a que tem função de predicativo. Lembra que o predicativo é aquela palavrinha que vai caracterizar ali o meu sujeito, né? Se eu digo, Luísa é inteligente, quem que é inteligente? A Luísa. Então, a Luísa é o meu sujeito. E o é inteligente, por eu ter um verbo de ligação que representa estado, é interessante que eu tenha um predicativo. No caso, Luísa é inteligente, esse inteligente está caracterizando o meu sujeito Luísa. Então, por isso que eu tenho um predicativo do sujeito. Tá ok? Lembra que o predicativo do sujeito, ou predicativo, de certa forma, ele vai aparecer em orações em que o meu predicado é verbo nominal ou que for nominal, tá? Nunca verbal. Vamos lá. Oração subordinada substantiva predicativa. Vai ser aquela que vai desempenhar a função de predicativo do sujeito da minha oração principal. Então, na oração principal, vai sempre, 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 sempre haver um verbo de ligação. Tá? E esse tipo de oração é comum diante de algumas expressões. Quais? O importante é, o problema é, o fato é. Lembra, na subjetiva, o que era comum? É importante, é necessário, é bom. Lembra? Aqui já é o contrário, ó. O importante é, o problema é, o fato é.
Olha como é que tá a construção. Já é uma dica muito boa pra gente. A gente já, olha, já consegue tirar dúvidas, já consegue esclarecer algumas coisas. Tá certo? Vamos lá, vamos para o exemplo. O importante é que os alunos tirem proveito das aulas. Quais são os meus verbos? Eu tenho o verbo ser, né, o é, e tenho aí o tirem. Antes que eu separe essa oração, que, né, antes do que. O importante é, e o restante, que os alunos tirem proveito das aulas, vai ser a minha oração subordinada. Tá? Subordinada é substantiva predicativa. Por que ela vai ser assim? Gente, primeiro passo. Tenho o elemento que? Tenho. Então, ela é uma subordinada. Tranquilo. Agora, segundo passo. A gente tem que verificar se ela vai ser substituível por isso ou por o qual. Então, eu pego esse que e substituo. O importante é isso ou o importante é o qual? O importante é isso. Se o importante é isso, eu tenho uma oração subordinada substantivas. Foi? Tá, terceiro passo. Se ela for substantiva, como é o nosso caso aí, a gente vai perguntar para o verbo para determinar a função sintática. A gente vai organizar através do verbo. Então, eu tenho um verbo de ligação. Então, provavelmente, minha oração só pode ser subjetiva ou predicativa. Tem duas possibilidades, já eliminei 4, tá? Já ajudou muito a gente. Vou ter aí, o importante é isso. Galera, olha bem a estrutura, o importante é isso. Faz sentido, né? Eu não precisaria, isso é o importante, fazer igual eu fazia lá na subjetiva. Não precisa fazer dessa forma, porque essa já é a forma que o português prega, que é o sujeito na frente. Então, qual que é o meu sujeito? Vamos perguntar para o verbo. Quem que é isso? O importante. O importante é o meu sujeito. Meu verbo de ligação é o é. E isso é o meu predicativo do sujeito. O isso vai estar caracterizando o importante, que é o meu sujeito. Poxa, professora, mas não tem uma dica para poder identificar mais fácil? Olha, tem 2 dicas. Eu poderia ter pensado nessa estrutura, nessa expressão o importante é, né? Importante é, que é uma expressão típica das predicativas. Poderia ter pensado dessa forma, já conseguiria matar. E poderia ter pensado também, gente, que quando eu tenho... Coloquei aqui uma atenção para vocês. Que para diferenciar a oração predicativa da subjetiva, é preciso estar atento à presença do artigo. Olha só, o importante. Eu tenho um núcleo, né, uma palavra que é mais forte aí nesse sujeito, que é a palavra importante, e tenho o acompanhando. Se eu tenho esse o acompanhando um nome, né, a palavra importante, eu vou ter sujeito, gente. Eu nunca vou ter um predicativo do sujeito em que eu tenha um artigo acompanhando. Então, se eu tenho um artigo acompanhando um substantivo, a possibilidade é que ele seja sujeito, que ele tenha a função de sujeito, predicativo que ele não vai ser. Tá ok? Mais um exemplo, vamos lá. O problema é você usar celular durante a explicação. Ó, aqui nesse caso você não tem o quê, mas eu não consigo encaixar esse quê, gente? Ó, o problema é que você use o celular durante a explicação. Consigo perfeitamente encaixá-lo aí. Então, é sim uma oração subordinada, né? Tranquilo. Agora, segundo passo. O problema é isso ou o problema é o qual? O problema é isso. Então, é subordinada substantiva, tá? E agora, professora? Qual é o terceiro passo? É de saber qual é a função sintática dela. Se ela tem função de sujeito ou de predicativo. Nesse caso, eu tenho um verbo de ligação, um verbo ser. De novo, poderia pensar aqui que ela é subjetiva ou predicativa. Escrevo lá a minha sentença. O problema é isso. O que é isso, gente? O problema. O problema é o meu sujeito. Olha só, eu tenho um nome, que é o problema, acompanhado de um artigo definido. Então, só pode ser sujeito. Já matava aí, pronto. Se esse é o meu sujeito, o que está restando é o quê? É o predicativo do sujeito. Gente, quando eu tenho um verbo de ligação, eu só vou ter sujeito e predicativo do sujeito. Então, se eu já tenho o meu sujeito, só falta o quê?
o predicativo do sujeito. É o que está faltando naquela oração. Tá ok? Professora, poderia identificar também por esse início o problema é? Sim, já poderia desconfiar. Claro que tem que fazer os testes mesmo assim, mas eu já poderia sim desconfiar, até para ganhar tempo, que é uma oração subordinada predicativa. Subordinada substantiva predicativa, certo? Gente, por último, tá? Prometo que agora é para fechar mesmo. Vamos para as orações subordinadas substantivas apositivas. O que é o aposto, gente? Lembra que o aposto é aquele adendo, aquela informação extra, é uma explicação. Essa oração é molezinha, é muito fácil da gente identificar, tá? É ótima. Por quê? Ela é marcada pelos dois pontos, às vezes por vírgula, às vezes por travessão também, nem coloquei para vocês, porque não é muito comum. Mas os dois pontos, elas vão estar sendo sempre introduzidas por esses elementos. Então, através deles, eu já identifico. Graças a Deus, apareceu oração subordinada substantiva apositiva, porque tem função de aposto. Tem a ideia ali de explicar alguma coisa, tá? Vamos para o... Faça-me o favor. Dois pontos. Desligue esse celular. Gente, oração principal. Faça-me um favor. Oração subordinada. Desligue esse celular. Perfeito. Olho para ela, já consigo identificar que ela é positiva só pelos dois pontos. Tranquilo? Então, esse vai ser meu primeiro passo. Segundo passo, verificar se eu consigo substituir por isso ou por o qual. Gente, nem precisava, porque eu já matei lá em cima. Mas vamos tentar. Vamos ver se a gente tiver com dificuldade, vamos para todos os passos. Faça-me um favor. Faça-me um favor isso, faça-me um favor o qual. Isso, né? É como se o isso fosse aquilo que eu ainda vou dizer. Fosse dar aquela explicação ali. Vou dizer qual que é esse favor. Então não pode ser o qual. Não faz sentido nenhum. Tá? Então aí eu vou ter uma oração subordinada substantiva apositiva. Mais exemplo. Há na vida um regulamento que não podemos deixar de ser felizes. Há na vida um regulamento que não podemos deixar de ser felizes. Esquisita essa sentença, né? Por que é esquisita, gente? Porque ela é muito difícil de aparecer para vocês. Mas a gente tem que, né, tem que aprender, tem que saber que ela pode vir nessa construção. Construção é essa, é com uma vírgula. É difícil vir uma vírgula antecedendo assim uma oração subordinada apositiva, mas acontece. Oração principal. Há na vida um regulamento. Oração subordinada apositiva, que não podemos deixar de ser felizes. Como que eu sei disso? Primeiro passo, identificar a presença do elemento que introduz. Qual que é esse elemento? Agora, esse elemento não é mais os dois pontos, nem o quê? É a minha vírgula, tá? É a minha vírgula que mostra ali que eu ainda vou dizer alguma coisa. Então, há na vida um regulamento. Há na vida um regulamento, isso. Parará, eu ainda vou dizer o restante. Que regulamento é esse? Não podemos deixar de ser felizes. O isso substitui essa questão toda do que não podemos deixar de ser felizes. Então, eu vou ter uma oração subordinada substantiva apositiva. Certo? Gente. Não acabou não, né? Vamos dar uma pausa pra gente relaxar um pouco, porque é muito conteúdo. Vamos organizar as ideias. Se necessário, assiste algum trecho depois de novo, tá? Vamos pausar. Daqui a pouco a gente volta, tá?